Meus irmãos, eu quero dar boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, no cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, não é? E nessa noite, o Cefa recebe o nosso irmão Eduardo Henrique, que é trabalhador do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Eduardo, o seu Jorge Niemeyer se localiza em que bairro? Vila Isabel, aqui no Rio. Em Vila Isabel. Que bom você ter aceito o nosso convite. Eu sei que talvez tenha dificuldades, mas vai dar tudo certo, tá bom? Tem alguém que eu acho que está com o microfone aberto aí, mas eu acho que não. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, hoje, o nosso estudo é um tema muito bonito, chamado O Obreiro do Senhor. E esse tema está nesse livro, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o estudo de hoje, O Obreiro do Senhor, se refere à questão 897 do Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen para fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite. O preparo de hoje é desse livro aqui, Coragem, de Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. E quem nos fala é André Luiz, e é a lição 27, e tem como título Ajuda-te hoje. E ele diz assim: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, a perturbação, hoje, o reequilíbrio. Ontem, o poder transviado, hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação, hoje, o anonimato. Ontem, a ociosidade, hoje, a diligência. Ontem, a sombra, hoje, a luz. Ontem, o arrependimento, hoje, a reconstrução. Ontem, a violência, hoje, a harmonia. Ontem, o ódio, hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos, ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando: ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. André Luiz. Então, meus amigos, já harmonizados, tranquilos, com esse preparo de André Luiz, através de Chico Xavier, só temos a agradecer mais essa oportunidade de estudo que o nosso amigo hoje nos traz, Eduardo Henrique, que ele seja abençoado, que ele possa trazer com tranquilidade as novas ideias, o conhecimento, fruto dos seus estudos, do seu investimento na doutrina espírita, e que possamos estar atentos e aproveitar todos esses momentos e esses sublimes ensinamentos que hoje vamos receber. Que Jesus abençoe essa nossa noite nessa palestra pública, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu irmão, eu estou passando a palavra para você. Você tem até 19h30, se precisar, até 19h35, para fazer as suas reflexões. E Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. A palavra está com você. O computador voltou aqui e a gente vai rezar para continuar ele vivo aqui, né? Tá? A internet no computador.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Já sei aqui, já vou colocar aí para vocês aí a parte da apresentação. Por isso que eu estava falando que eu estava querendo essa apresentação, por causa disso. Já começa com essa imagem, entendeu? E que o tipo da coisa que vale a pena a gente ter, né? Quando a gente vai estudar alguma coisa. Então, fique à vontade. Tá, muito obrigado. Bom trabalho para todos nós. Então, a gente vai falar a respeito dessa mensagem, né? O obreiro do Senhor. E essa mensagem é uma mensagem muito interessante, né? Já tivemos aqui a introdução, né? É uma mensagem que vem do livro Religião dos Espíritos. Sempre que a gente trata de algum desses livros, né? Seja Religião dos Espíritos ou o Seara dos Médiuns, aqui está na ordem de lançamento deles, né? Porque o Religião dos Espíritos foi lançado em 1960, o Seara dos Médiuns foi lançado em 1961, o Espírito da Verdade também em 1961 e o Justiça Divina em 1962. E cada um desses livros, né, isso foi um projeto que foi encomendado para o Emmanuel, né, para ele gerenciar esse trabalho, né, e ele foi, pouco a pouco, né, trazendo um estudo sobre estudos das obras fundamentais. Ele não só conseguiu fazer desses daqui, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, né? Mas, de qualquer maneira, né, hoje nós vamos estudar, como já foi falado, o Obreiro do Senhor, mensagem de Emmanuel, que faz a abordagem da questão 897 do Livro dos Espíritos. O que a gente fez? Logicamente, nós começamos com a questão 897. Então, parte terceira, leis morais, capítulo 12, perfeição moral. Essa parte da perfeição moral, ela vai da 893 até a 906. E hoje a gente vai ler a 897. E aí é uma pergunta longa, né? Mas, né, a gente dá uma lidinha aqui rapidinho para a gente. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação, e essa preocupação lhe prejudicará o progresso? E aí a resposta que os espíritos dão é: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Essa questão do desinteresse é uma das questões assim capitais da caridade, né? A gente tem diversas abordagens possíveis em cima do assunto, né? Fazer o bem sem olhar a quem, essa questão da gente não ter a questão da gente contabilizar, aguardar um agradecimento. Então tem todo um leque de situações, né, a respeito dessa situação, em torno dessa situação do fazer o bem. Uma das questões é que muitas pessoas, né, até arrisco dizer, muitos de nós, né, temos o hábito de fazer pensando assim, né? Ah, não, se eu agir direito, se eu fizer o bem, quando chegar lá na frente, no futuro, eu vou ter uma situação melhor para mim. E é isso que Kardec está questionando, é isso que Kardec quer saber, né? Kardec quer saber se a pessoa, quando ela age dessa maneira, né, é ruim isso, agir dessa maneira, né? E aí uma outra situação importante da gente lembrar é que nós, o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Então, até o próprio entendimento dessa palavra salvação é importante, porque as pessoas ficam pensando em salvação, né? Quando Kardec formulou essa frase, né? A frase foi uma anteposição à ideia do fora da igreja não há salvação, que é dita até hoje em dia nas igrejas, né? Então, Kardec traz a doutrina espírita, antepõe a ideia, da mesma maneira como em outro momento, né, coloca Deus, Espírito, Matéria, Trindade Universal, né, para poder contrabalancear com a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo, né, da Trindade, da Santíssima Trindade. Então, ele sempre tenta contrabalançar, trazendo uma ideia nova. E aí, fora da caridade não há salvação. Essa salvação não é a salvação da igreja. A palavra é a mesma, mas o sentido não é o mesmo. A salvação para a doutrina espírita
é a gente conseguir crescer espiritualmente, progredir espiritualmente. E se entende dentro da doutrina espírita que quando a gente vai conseguir crescer, quando a gente conseguir amar. E aí tem um monte de questões no Livro dos Espíritos que vão tratar a respeito disso, né? Por exemplo, se a gente chegar lá na 165, né, tem lá a questão que, né, vocês vão lembrar disso, né, que Kardec pergunta se o conhecimento da doutrina espírita abrevia o tempo da nossa situação de perturbação espiritual, né? E aí os espíritos respondem, olha, conhecer a doutrina espírita é bom porque nós, de antemão, conhecemos a situação futura. Porém, muito mais importante é o bem que nós fazemos, né? E aí a gente percebe de maneira muito clara que o grande negócio é fazer o bem. Isso já fica claro para todo mundo, tá? Lá na questão 860, no meio da resposta, está lá escrito também de maneira muito clara, dizendo assim, fazer o bem como lhe cumpre, pois é o objetivo único da vida. Então, para que a gente está aqui? Nós estamos aqui para fazer o bem, nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para fazer a caridade. Então, dentro de todas essas abordagens que a gente vê, é assim, eu poderia considerar como quase que natural que as pessoas raciocinem, num primeiro momento, essa contabilidade de vou fazer o bem para ficar bem, vou fazer o bem para me dar bem no futuro, vou fazer o bem para não ter resgate, vou fazer o bem para não sei o quê, vou fazer o bem para poder quitar minhas dívidas, né? Houve lá Pedro, né, junto com Jesus, né, o ato de amor cobre uma multidão de pecados. Aí a pessoa fica logo fazendo as contas, né? Ah, então eu vou fazer um ato de amor, porque assim eu quebro uma multidão de pecados, eu vou quebrar um monte de... Né? E aí Kardec fica, né? É isso aí? É isso? Resposta, não, presta atenção. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Qual foi o slide que eu coloquei como sendo senha do trabalho? O slide foi o slide do lava-pés, né? Coloquei aqui Jesus se preparando para a reunião de lava-pés e botei aqui a grande questão que a gente tem que perceber: servir ou se servir? Nós já não temos dúvidas. Nós estamos aqui para servir. É isso que a gente tem que fazer. Não temos dúvida disso. E aí o Emmanuel, de uma maneira sensacional, ele vai abrir o leque sobre esse raciocínio, que está muito específico, né? Todo mundo já sabe, estou aqui para servir. Mas a gente fica pensando assim, quando nós nos posicionamos, né, a gente vai ver que ele vai trazer, né, ele vai enriquecer esse conteúdo, né? Então vamos direto para como é que ele traz o conteúdo. Ele diz para a gente assim, cada criatura, né, e aí é uma maneira como nós fazemos os nossos trabalhos normalmente, né? A gente apresenta o texto exatamente do jeito que está dentro do livro, porque a gente traz o texto do jeito que está, preserva o código, a gente traz uma imagem para poder analisar o texto de uma maneira metafórica e fazemos os comentários em cima disso que está sendo falado, que está sendo lido no momento. Então ele começa dizendo, cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. Seara, uma plantação, né? Originalmente, na ideia de Jesus, a plantação era a plantação de trigo, né? Para poder ter o pão, né? Mas aqui, para o nosso ponto de vista, a gente pode entender, né? Eu fiquei pensando assim, vou pensar aqui numa plantação de laranja, para a gente poder ficar muito claro na nossa cabeça que quando nós vamos colher a laranja, né? Nós vamos mostrar qual é o suco que sai dessa laranja, e aí, no caso, né, pelo fruto, pela qualidade do fruto, nós vamos conseguir saber qual é a qualidade da pessoa que está gerando aquele fruto. Então, a gente já fica imaginando, cada criatura mora espiritualmente na plantação a que se afeiçoa. Como é que tem sido a minha plantação, né? Nós já podemos imaginar quais são os livros que nós gostamos de ler. Quando a gente vê televisão, vira e mexe, eu falo com as pessoas, acostume-se a diminuir a quantidade de televisão, né? Ah, então o Eduardo está dizendo para a gente ser alienado. Não,
Eu estou dizendo para a pessoa, de repente, ao invés de ver televisão, de ver a notícia na televisão, da pessoa pegar, ver a notícia na internet. Porque na internet você tem o recurso de olhar o título, né? Você olha o título da mensagem e aí você faz assim, ó. Vai para a página seguinte, entende? Aí vê o título da mensagem e vai para a página seguinte. Vê o título da mensagem e vai para a página seguinte. De maneira que a gente fica antenado no que está acontecendo, não estaremos alienados, mas, em compensação, em momento algum, a gente vai estar sendo submetido às vibrações que tem no entorno do planeta. Porque aqui no Rio, não sei quanto a vocês aí, né? Mas aqui no Rio, vocês não devem, alguns de vocês já devem ter ouvido falar que tinha um jornal antigamente, que o pessoal falava assim, quando você pega o jornal, né? Não vamos nem continuar, né? Não precisamos nem continuar, né? Quando pega o jornal, então é para quê? Para a gente poder lembrar o seguinte, ao invés da gente ter o jornal, hoje em dia a gente tem a televisão. Se você ligar a televisão nos telejornais, você vai ver assim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Aí, notícia rápida, eles falam assim, notícia rápida. Tá? É assim que eles falam. Notícia rápida, notícia rápida. Né? Notícia boa, muito rápido. Tem que ser muito rápido, notícia boa, muito rápido. Agora, notícia ruim, aí ele fica, aí espreme. Ah, não sei o quê. Teve um acidente, aí vai lá perguntar para o cara que está participando do acidente, né? Aí pergunta, como você está se sentindo? Você perdeu sua família toda, como você está se sentindo? Que pergunta é essa que o repórter faz? O que ele espera que o indivíduo responda? Né? Ah, não, estou amarradão, perdi a família inteira, estou amarradão, estou feliz da vida. Não tem menor cabimento isso. Então, para nós, para o bem do nosso bem-estar, né, a gente precisa cuidar do nosso padrão vibratório, precisa cuidar do que nós estamos plantando, cuidar do que nós estamos adubando, para poder definir como é que nós estamos funcionando, como estamos funcionando no dia a dia. E aí ele pega, né, dá a situação, né, dos dois lados da moeda. É assim que ser o justo, né, eu até botei o C aqui com letra maiúscula, né, para a gente poder, bem grandona aqui, para a gente poder perceber. Se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. E aí, o primeiro pensamento que vem na cabeça de 99% dos espíritas, né, quando alguma coisa está dando errado na nossa vida, né, eu me lembro que vocês estão me conhecendo agora, né, mas eu já estou há algum tempo dentro da doutrina espírita, já faço palestra há mais de 30 anos. Em outubro de 2020, eu tive um acidente pescando, e esse acidente fez com que eu fizesse 3 cirurgias e colocasse 10 parafusos nesse meu ombro aqui, tá? Então, o que acontece? Eu consigo, com esse meu braço aqui, eu chego aqui atrás, ó a tranquilidade minha, estão vendo? Esse é o braço bom. Com esse daqui, eu só vou até aqui, né? Aí, quando eu mostro isso para as pessoas, eu me lembro de uma companheira que virou para mim e falou assim, ai, você deve ter feito alguma coisa errada no seu passado. Tudo bem, né? A gente colhe o que a gente plantou, né? Mas aí eu chego para a pessoa e falo para a pessoa assim, entraram na minha firma, roubaram 3 vezes a firma inteira, zeraram a empresa. Entraram na minha casa, zeraram a casa. Roubaram 5 carros, roubaram não sei o quê. Então, por conta disso, né? Só porque né? Eu não fui nem o cara que jogou pedra na cruz. Eu provavelmente fui o cara que roubou a cruz, tá? Então, pergunta, por conta disso, o espírita vai chegar para mim e vai dizer para mim, fica tranquilo, a vida é bela, porque você roubou a cruz e agora está pagando o preço? Não, entende? Não. A doutrina espírita não é para isso. Se alguém chega para a gente, desabafa, dizendo que está com algum tipo de dor, com algum tipo de sofrimento, de problema moral, problema sentimental, problema físico, problema de doença, problema de cirurgia, problema de tempo, problema de abandono, problema sentimental, problema que for, cabe a nós, doutrina espírita, entendermos
patamar evolutivo em que nós nos encontramos, e aí, por conta disso, eu peguei o resto da mensagem, que ele diz assim, o obreiro do Senhor, tá? Que queremos sermos nós queremos ser esses obreiros do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Aí a gente para e fala, poxa, agora o Emmanuel acabou com a minha raça, né? Por quê? Porque quando eu faço assim com a mão, né? Quando a gente faz assim com a mão, aqui estão os mundos primitivos, aqui estão os mundos de expiações e provas, aqui está a regeneração, aqui está felizes, aqui está os divinos, os celestes. Então, reparem, nós estamos aqui. Entenderam? Ó, querem dar nota? Vamos dar nota, né? Eu já fui professor na década de 70, década de 80, eu gostava muito de dar nota, né? O professor é assim, né? Então, olha lá, ó, dividi em 5 partes. Nota 2, nota 4, nota 6, nota 8, nota 10. Certo? Então, reparem uma coisa, nós estamos aqui, ó. Nós não saímos de expiação e prova. A nossa nota é menor do que 4. Se a nossa nota é menor do que 4, ó, 2, 4... Né? Rose, é isso mesmo. Lamento dizer, mas é isso, tá? É isso mesmo. Se quiser dividir em 3 dedos, pode dividir, não tem problema nenhum, tá? Mas o problema é o seguinte, aqui são os espíritos perfeitos, os espíritos puros, né? Os espíritos da perfeição relativa, lá da primeira ordem. Aqui estão os espíritos da segunda ordem, os espíritos bons. E daqui estão os espíritos da terceira ordem. Nós. Uau, dividi em 3 partes. 3,3, 6,6, 9,9. Nós estamos com nota vermelha, gente. Entendem? Então, na hora que a gente lê isso que acabou de ser dito por Emmanuel, num primeiro momento a gente fala assim, caramba, estou ferrado, né? Porque o obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por seus traços essenciais. Caramba, quais são nossos traços? Como andam os nossos traços, espíritos que moram num planeta de expiações e provas que estão imperfeitos? Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, entender que a doutrina espírita não traz essa notícia para fazer com a outra mão, para amassar a gente, entende? Essas notícias da doutrina espírita não são para amassar a gente, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então, a notícia é para que sentido? É para a gente poder se localizar no espaço e no tempo, se localizar dentro da escalada evolutiva, dentro do progresso espiritual que a gente deve, né, planilhar, que a gente deve, né, palmilhar, que a gente deve lutar, que a gente deve subir, que a gente tem que... Entende? É uma guerra, né? Uma guerra de quem com quem? Nós conosco. E aí o Emmanuel, o que o Emmanuel vai fazer? Ele pega, percebendo essa nuance, ele vai trazer 25 observações, que são as observações que dizem respeito ao nosso estado evolutivo. Por isso que quando ele, no texto, ele faz as observações sempre iniciando pela palavra não. Em que sentido? Para a gente fazer assim, ei, você que o tempo todo... É mais ou menos assim, né? Vou ler para vocês o que o Emmanuel está dizendo para a gente. Ei, você, tá? Ei, você que o tempo todo cogita do próprio interesse, não é assim que se faz. Compreenderam? Eu consegui mostrar o que o Emmanuel está falando? Peguei e trouxe. Eu trouxe a frase que ele trouxe e eu peguei uma imagem de criaturas que vieram no nosso planeta, de espíritos que vieram à Terra e que aqui se entregaram totalmente ao bem. Então, por que eu fiz? Trouxe uma Madre Teresa de Calcutá, porque aqui, assim, era aquele presidente Reagan, né, dos Estados Unidos, ele falou e a gente conseguia, se a gente fosse pegar o que ele falou,
A gente pegava assim, apertava assim, ó, sabe? Para poder ver se saía algum caldo. E não saía caldo nenhum do que ele falava. E aí ele passou a palavra para a Madre Teresa de Calcutá, e aí na hora que ela falou, sai assim uma tonelada de suco. Entende? Porque essa é a diferença entre um espírito grande na Terra, que não é tão grande no céu, e um espírito que é um dos menores na Terra, mas, no entanto, é dos maiores no céu. E é aí que a gente tem que tentar trabalhar, ao invés de querer ser, né, o espírito, né, que a gente vê assim. Me lembro de uma vez, eu não sou de ver televisão, né? Vocês estão vendo lá atrás, tem a televisão, né? Porque eu gosto de ver futebol, gosto de ver às vezes, eu gosto de ver algumas séries, alguns filmes, né? É só isso. Mas não sou de ficar vendo notícia na televisão, não. Não gosto de televisão para ver notícia, não. Aquilo que eu falei para vocês, eu vou sempre na internet, que dá uma resposta melhor, né? A gente consegue selecionar melhor o que a gente lê, o que a gente guarda para a gente. E aí, né, a gente consegue vislumbrar, né, quando a gente vai vivendo o nosso dia a dia, a gente consegue vislumbrar que tem um monte de espírito fazendo bem dentro do nosso planeta. Tem um monte de gente conseguindo fazer coisas legais dentro do nosso planeta, né? Então, só cabe a nós, né, apontarmos as nossas energias nessa direção. O Emmanuel vai continuar, né? Ele pega e diz assim: não exige, né, o obreiro do Senhor. Todas as frases começam com o obreiro do Senhor, não. Por quê? Porque nós exigimos cooperação para fazer o bem. Aí qual foi a imagem aqui de um filme do Frei Fabiano de Cristo, né? A gente vê essa mesma situação com Francisco de Assis, né? Naquele filme, se eu não me engano, é no Irmã Sol, Irmão Lua, Irmão Sol, Irmã Lua, né? Que ele vai pedir pão, que ele vai pedir donativos, e as pessoas batem a janela, batem a porta na cara da pessoa. Tá? Então, para a gente poder entender, né, quantas vezes que nós pediremos ajuda na realização do bem e nós não vamos receber nenhuma cooperação. E aí o que a gente tem que pensar? O trabalho é nosso, tá? Segue adiante. O obreiro do Senhor não cria problemas. Então, quando a gente recebe uma negativa, como a gente acabou de contar a situação, o que a gente faz? Tudo bem, fecha a nossa situação, né? Volta a nosso roteiro e vai adiante. Segue o caminho, tá? O que não pode ficar fazendo parte do pensamento da pessoa? Que muitas das vezes a gente faz isso. A pessoa pensa assim: não vai ajudar, não? Então tá bom, na hora H você vai pagar pelo que você não está ajudando. Entende? Então, não é isso não, tá? Não é para ficar criando problema, não é para ficar emitindo anátema na direção da pessoa, não é para ficar, não é isso. O objetivo não é esse, tá? Não cria problema. Pediu ajuda, não recebeu ajuda? Vai em frente, tá? Exatamente, Denise, vai em frente, tá? Não para, tá? Aí ele coloca assim: não suspeito mal. Qual é essa situação? A gente precisa parar de julgar, né? A gente não sabe como é que anda a vida do outro. A gente não sabe como é que está o calo do outro. A gente não sabe que o seu sapato está apertado. A gente não sabe o que o outro está passando. Então, o que cabe a gente fazer? Segue adiante. O que mais? O obreiro do Senhor não cobra tributos de gratidão. O que Jesus, aqui dentro dessa imagem, a gente trouxe Francisco de Assis cuidando de um leproso. Ele, Francisco de Assis, que lá no início dos trabalhos dele, mostrava que tinha medo de leproso. Aí o que acontece? Na hora que convertido, depois de trabalhar lá na igreja de São Damião, vocês são da casa, né, são de Francisco de Assis, conhecem bem a história, né? Depois ele trabalha na igreja de São Damião, depois vai fazer o quê? Vai cuidar de leprosos. É isso que ele vai fazer. Mas vai cuidar e não se preocupa se tem agradecimento ou não tem agradecimento. Por quê? Porque lá dentro o evangelho cala tão fundo dentro de Francisco de Assis como deveria calar dentro de cada um de nós. Porque o ensinamento basilar de Jesus é: quando nós estivermos fazendo
a um dos menores, dos bem pequeninos, é a Jesus que a gente está fazendo. E aí ele pega, continua dizendo assim, olha, o obreiro do Senhor, ele não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro. Mais uma vez, a nossa alegria está falando para a casa de Francisco de Assis. Por quê? Eu me lembrei, né? Eu me lembrei daquela história. Eu não vou saber os nomes, né? Eu não lembro os nomes. Mas eu me lembro da história que estavam numa época que estavam fazendo jejum, né? E aí um companheiro disse assim: eu não estou conseguindo cumprir o jejum. Aí o que Francisco vira para ele e fala assim: tá tudo bem, filho, não tem problema nenhum. Se você não consegue fazer o jejum, não tem problema. Vamos lá preparar uma comida para você. Dizem que ele foi lá. Aí o que eu fiz? Eu ia botar a imagem de um frango aqui, né? Aí eu falei assim: não, vai que alguém só come salada. Aí eu falei assim: então vamos botar a salada aqui que fica melhor, tá? Mas a história diz que Francisco foi lá fazer um frango. E o que ele fez? Na hora de comer, sabe o que ele fez? Ele não deu o frango para o cara, não. Ele sentou no lado do cara e foi comer com o cara. Porque o que a pessoa tem que entender é isso que o Emmanuel colocou aqui, né? O obreiro do Senhor não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros dos companheiros. Então, eu não vou impor ao companheiro como ele deve fazer o serviço, né? Porque às vezes pode ser bom para mim, vocês não me conhecem fisicamente, tá? Mas acreditem, eu tenho 1,89, quase 1,90 m, tá? Então eu não posso desenvolver tarefas imaginando que todo mundo vai alcançar as coisas. Eu levanto o braço, meu braço vai a 2,43. Eu não posso montar pouca coisa, né, Denise? Né? Bem baixinho, né? Bem baixinho. Eu jogava vôlei, né? Eu fui federado, joguei vôlei durante vários anos. Então, 2,43. Eu não posso montar as tarefas colocando os afazeres a 2,43. Entende? Não pode ser assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o trabalho fique, ao invés de um fardo no ombro do companheiro, fique um trabalho leve no ombro do companheiro. Aí ele diz assim: não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. Aí botei a imagem de Jesus com a mulher adúltera. Por quê? Porque dizer a verdade, na hora que Jesus dizia a verdade, ele não realçava as imperfeições. O que ele falava o tempo todo? Né? Aqui no caso ele falou, vai, não peques mais. Mas o que ele falava o tempo todo era o estímulo para que cada um de nós pudesse perceber que, não obstante o nosso tamanho espiritual, não obstante os nossos erros, independente de tudo que acontece em nosso redor, do que nós somos, o que importa é que nós continuemos a nossa caminhada na construção do reino de Deus dentro de nós. É isso que Jesus espera de nós. E aí ele pega e fala assim: Emmanuel, o obreiro do Senhor não reclama a santidade dos outros para ser útil. Jesus não perguntava se o camarada era um fariseu, se o camarada era um centurião, se o camarada era do bem, se o camarada era ladrão, se o camarada era isso ou era daquilo. Ele não estava preocupado com isso. Porque se o indivíduo que está diante de Jesus é um irmão que está com uma lepra, a lepra está comendo solta, né? Nós, dentro da doutrina espírita, percebemos assim causas atuais das aflições ou causas anteriores das aflições, mas de qualquer maneira teve causa para aquela aflição. Então a gente sabe que a gente não está falando, teoricamente, não estamos falando de um espírito elevado. Mas Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Jesus não olhava a quem, e nós devemos agir como Jesus, nosso paradigma, nosso modelo lá da questão 625. Não é para olhar quem na hora de fazer o bem, né? Por que não é para olhar a quem? Principalmente porque não são os sãos que precisam de médico, que precisam de ajuda. Então, essa cena no filme de Jesus com o leproso é uma coisa assim, porque
todos os demais discípulos passam pelo leproso, fazem assim, ó. Porque o leproso já estava exalando cheiro ruim. E aí Jesus olha para ele, fala para ele assim, ó, pertinho do companheiro, levanta o companheiro, está avisando aqui que a minha internet está com conexão instável. Ah, meu Deus. Aí o que acontece? Jesus levanta o companheiro, cura o companheiro e abraça o companheiro. Então aí a gente tem que saber o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. O obreiro do Senhor, eu coloquei aqui 2 frases que o Emmanuel falou, né? Ele, em primeiro lugar, ele diz assim, não fiscaliza o vintém que dá. E outra frase diz, não critica. Tá? E aí eu critico aqui, eu pensei o critica no que diz respeito a ficar analisando as minúcias das situações. Não pensei só no critica da maneira negativa, não, tá? Mas o que eu imaginei aqui, assim, aquela situação clássica em que você vai ajudar uma pessoa, na maior parte das vezes financeiramente, e aí fica aquela situação assim, será que ele vai comprar bebida? Será que ele vai? Pontinho, pontinho, pontinho. Entende? Será que ele vai? Pergunta. Não é da nossa conta. Não é da nossa conta, tá? A gente tem que fazer a nossa parte e tem que seguir adiante, né? A imagem seguinte é muito forte porque ele diz assim, em 2 situações, não espia os erros do próximo e não acusa, tá? Por que isso? Né? Eu vou contar para vocês, Rose, que pena que eu só tenho até 19h30. Ah, meu Deus, eu falava aqui hoje sobre isso daqui, eu ia embora. Mas vou tentar contar rapidamente aqui uma coisa para vocês. Aqui no Jorge Niemeyer, aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, a gente tem um trabalho chamado Gotas de Esperança. A gente distribui cerca de 240 sanduíches, lanches, né? Sanduíche, banana, um bolinho e um copo de refresco. Sanduíche de mortadela, caprichado, né? O pessoal na rua conhece a gente e diz assim, chegou a turma que distribui sanduíche sem miséria. É assim que eles falam da gente. É muito legal, porque a gente já começa a fazer as coisas e eles já vão conhecendo a gente. Quero contar uma coisa para vocês. Muita gente chega para a gente, fala para a gente assim, vocês estão estimulando que eles fiquem na rua. Sabe por que que ele faz isso? Ele faz isso porque vocês estão ajudando, estão distribuindo comida para ele. As nossas respostas geralmente são assim, ninguém gosta de dormir com rato e com barata. Então, quando a gente precisa, a gente não pode entrar numa de ficar olhando por que que o outro está naquela situação, não pode acusar. Toda certeza está ligado ao tóxico. Toda certeza, né? O pessoal fala, que são os linguajares aqui do Rio, com toda certeza é um noiado, com toda certeza é um drogado. Não nos cabe emitir nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de estereotipação, não nos cabe esse tipo de coisa. A gente tem que fazer o que necessita ser feito. No caso específico, a gente tem que olhar e entender assim, ninguém olha por eles. Então, se ninguém olha por eles, e se o nosso coração for tocado nesse sentido, reparem, se o nosso coração for tocado nesse sentido, se não for, procura trabalhar em outra área. Mas se o coração for tocado, não desista e trabalhe naquilo que for necessário ajudar os nossos irmãos. Jesus fala, Emmanuel, fala assim, não promove, o obreiro do Senhor não promove o exame das consciências alheias. Né? É muito legal, a gente não conhece as histórias deles, e aí tem esse vídeo também aqui na internet, uma gracinha, um jovenzinho, um menininho, vai lá e ajuda o catador a botar as latas dentro do saco, colhendo ali. É um ato de humildade, um ato de bondade, uma coisa assim extraordinária, que esse coraçãozinho consiga permanecer assim, tá? Porque são espíritos bons que já estão chegando aqui no nosso planeta para transformar a nossa humanidade. Depois, se vocês quiserem, eu passo
PowerPoint para vocês, tá? Porque tem cada imagem, ó, muito legal. E aí depois ele fala assim: o obreiro do Senhor não cansa de auxiliar. Nessa hora de cara eu lembrei de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso tem uma passagem que ele diz assim: não vos canseis de fazer o bem. Isso é uma coisa muito legal para a gente poder trabalhar nas nossas mentes, sabe? Fazer o bem, às vezes, é cansativo, tá? Não é fácil fazer o bem, não, né? A gente sabe que fazer o bem é... A gente recebe acusação, recebe um monte de coisa, as pessoas falam, né? Por que você vai lá? Larga esse para lá. Não, você quer lá. Negócio de ser espírita não leva ninguém a lugar nenhum. Então tem crítica em todas as direções possíveis e imaginárias, né? Aí lembrei assim mais uma aqui que ele colocou, né? Não faz greve. O obreiro do Senhor não faz greve por notar-se desatendido. Quem não foi desatendido nesse caso aqui, aqui assim é a passagem, né, dos 10 leprosos. Não sei se vocês se recordam, ele cura os 10 leprosos, fala para eles anunciarem a cura, no entanto, 9 deles vão lá, entram no esquema do carnaval, porque estão cheios de saúde, e só um volta para agradecer, para poder, né? E aí ele fala: você, né? Você foi curado, porque aquela questão externa, na realidade, era a consequência de uma questão interna. E ele se transformando interiormente, logicamente, estaria em melhor condição de cura, né? Então, é isso. Não para de maneira nenhuma. O obreiro do Senhor não desconhece as suas fraquezas. Muito sério isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter esperança no coração e saber que a gente não está sozinho nas nossas tarefas, né? Eu vou contar aqui, tentar contar rapidamente, que faltam 7 slides e o tempo já está aqui me apertando minha goela aqui. Aqui, olha só, a gente estava na semana do Natal, na verdade, aqui no dia do Natal, no dia anterior, né, no dia 24, e eu recebi donativo de alguns mini panetones, 10 mini panetones. E aí, o que eu fiz? Né? Eu separei 5 mini panetones e fui distribuindo, né, em locais que tinha muita gente. Aí distribuí 5, e aí faltaram 5. Reparem, 5 mini panetones, pequenininhos, né? E aí eu chego numa determinada localidade, vieram mais de 30 companheiros falar comigo. Aí eu olhei para aquilo, fiquei assim: meu Deus, isso é o próprio trauma meu vindo à tona. Porque quando eu era garoto, né, lá atrás, na década de 60, eu era um menininho, aconteceu uma coisa que minha mãe era devota de Santo Antônio. E aí o que aconteceu? Eu pequenininho, fui entregar pão numa praça aqui no Rio de Janeiro, lá no Lago da Carioca, onde tem o convento de Santo Antônio, né? Não sei se vocês conhecem. E aí, apinhado de gente, um monte de gente necessitada. E aí eu chego lá no meio daquele pessoal e falei assim: gente, eu trouxe pão para vocês. Na hora que eu falei aquilo, sabe como é que são, assim, veio um monte de gente em cima de mim, tirou a bolsa de mim, tirou o saco de pão, tirou, não sei o que, rasgou tudo, não sei o que lá. Eu nunca mais vi a sacola que eu tinha levado, né? Eu não vi nada. E saí dali pensando assim: meu Deus, como é que vai ser se alguma vez no futuro acontecer uma coisa igual a essa? Fiquei traumatizado. E aí, nesse dia, véspera de Natal, 5 mini panetones e 30 pessoas com fome vêm na minha direção. Eu olhei aquilo e falei assim: meu Deus, o que eu faço? E aí eu disse para eles assim: meus amigos, eu quero dizer a vocês, eu vim aqui para trazer 5 mini panetones, que eu não tenho a menor dúvida que não é suficiente para cada um de vocês. Mas, no entanto, eu queria estimular vocês a pensar da seguinte maneira: nós estamos na véspera do Natal, que nós possamos nos lembrar do nosso amado Mestre Jesus, porque ele é a razão principal dessa data. E que vocês possam fazer o seguinte: eu vou distribuir um mini panetone para algumas pessoas e que vocês possam dividir esse mini panetone
da mesma maneira como Jesus dividiu o pão. Pois eu vou contar para vocês que foi uma das experiências mais lindas da minha vida, porque eu falei isso, entreguei os mini panetones e aqueles 30 companheiros foram se afastando de mim no mais profundo silêncio. Eu só conseguia ouvir alguns dizerem assim: eu vou pegar uma faca lá dentro e a gente divide entre a gente. Então, para a gente poder saber que quando a gente está diante da multidão e quando a gente não tem condições de fazer, muitas das vezes, mesmo diante da nossa fraqueza, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. E isso é um estímulo, por exemplo, para cada um de nós, no que diz respeito, por exemplo, à frequência na casa espírita, a frequência nos grupos de estudo, a frequência em várias atividades do centro espírita, porque a nossa presença é fundamental para o todo do trabalho, porque a gente, às vezes, não consegue ter noção da quantidade que nós conseguimos cooperar no dia a dia. E aí ele pega e diz assim: o obreiro do Senhor não cultiva espinheiros de intolerância, não se impacienta. E aí o que acontece? A gente precisa entender que, efetivamente, às vezes acontece isso. Nós somos humanos, nós somos espíritos imperfeitos, nós somos falhos. Então, se porventura passar em nós esse período de intolerância, de impaciência, de falta de paciência, o que a gente tem que fazer é simplesmente o seguinte: segue adiante, faz uma prece do fundo do coração e segue adiante, que com toda certeza a gente vai conseguir realizar aquilo que nos cabe. O obreiro do Senhor, ele não faz coleção de queixas. Aí eu botei aqui a imagem do centro espírita vazio, né? Tá? Para a gente poder lembrar como está difícil a volta no centro espírita. Eu fui dar palestra outro dia numa casa, tinha 2 pessoas presentes, né? Mas também teve a oportunidade de eu chegar numa casa que falaram para mim assim: olha, Eduardo, só estão vindo 2, 3, 4 pessoas no máximo. E aí vieram 17. E aí a gente pode, diante dessa situação, estimular, né, pessoas. Olha, gente, vamos lá, tá? A casa... mas a casa está cheia de espíritos. Isso, lembra que a casa está cheia de espíritos, mas lembra também que a casa espírita é para os encarnados, tá? Então, vamos estimular e vamos convidar com muito carinho, com muita compreensão, fazer evento na casa, começar a transformar a casa espírita no local de frequência novamente. Pode demorar um pouquinho, mas com toda certeza, se a gente investir tempo nisso, a gente vai conseguir. O obreiro do Senhor não perde tempo em lutas desnecessárias. Às vezes a gente tem contratempos. E aí a gente precisa fazer o quê? Tem que pensar, você tem como conseguir? Tem como conciliar? Tem como conseguir resolver? Você vai conseguir resolver esse problema? Não. Se não está resolvido e não tem como resolver, solucionado está. Segue adiante e vamos em frente, não obstante o problema. Tá? Isso aqui serve para várias coisas, né? Vale para... eu estou com dor, né, no ombro, eu não vou... Rose, anteontem, sábado, né? Sábado eu saí aqui do Rio, dirigi com o ombro assim, doendo. Eu dirigi até Ilha Grande. Não até Ilha Grande, claro, né? Fui até Conceição de Jacareí e peguei uma barca, né, para Ilha Grande. Dei palestra à noite, ontem de manhã voltei para o Rio, tá? Eu estou com dor, não vou dar palestra, não. Está doendo agora, não vou fazer o trabalho, não. A internet está com um problema, não vou fazer o trabalho. Não, gente. Vamos lutar pelo trabalho que a gente tem que cumprir. Precisamos lutar pelo trabalho, né? Não porque eu estou lutando, mas a gente precisa lembrar da luta dos cristãos lá do cristianismo nascente, da luta dos espíritas da década de 20, da década de 30, da década de 40, tá? Que precisavam ser fichados em polícia da delegacia para poder desenvolver o trabalho na casa espírita. Então é isso que a gente tem que começar a pensar em fazer no nosso desempenhar do nosso dia a dia. Faltam só 4 slides, gente. E aí ele fala assim: o obreiro do Senhor não tem a boca untada com veneno. Eu trouxe aqui aquela imagem, né, que os fariseus estavam criticando porque Jesus não teria lavado as mãos, ele e os discípulos. E aí Jesus fala: não é o que entra na boca que macula,
né? Mas o que sai da boca que macula. Então, para a gente poder pensar a respeito disso. Da mesma maneira, o obreiro do Senhor não se exibe e eita, palavra difícil, ensoberbece, tá? Trouxe aqui a questão da imagem da viúva, né? Que coloca lá o óbolo da viúva, 2 moedinhas com descrição, em contrapartida os fariseus, os doutores da lei, que pegavam, né, pegavam uma moeda de R$1, trocavam em 20 moedas de 5 centavos, para na hora que, né, doava a mesma quantia, R$1 da mesma maneira, mas na hora que joga 20 moedinhas de 5 centavos, faz tanto barulho aqui dentro do gasofilácio, que também era uma coisa, aí eles ficavam lá, será que tem alguém olhando o que eu estou fazendo? Né? Então, né, para a gente entender que isso daqui faz parte da vida da gente, mas nós não vamos cair nessa. E aí, vamos chegando ao final, e ele diz assim: entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. É o meu centro espírita, é a minha casa, é o meu, eu sou o dirigente, né? E aí, quando se fala uma coisa como essa daqui, né, eu fiquei pensando assim, que normalmente a pessoa fala assim, eu, né? E aí a resposta para essa pergunta é sim, nós. Porque Jesus traz todo o evangelho não escrito para o Zé das Cores. Jesus traz tudo que está dentro do evangelho para poder calar fundo dentro do nosso coração. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, para a gente poder tomar cuidado para não escorregar nessa casca de banana, né? Chamada, né, vaidade, chamada soberba, chamada achismo, né? Isso é uma coisa também que existe demais dentro do movimento espírita. E aí o último slide de trabalho, ele diz que o obreiro do Senhor todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Então, que a gente possa efetivamente unir, né, cada vez, darmos as mãos, unir as nossas forças e trabalhar, porque tem muita coisa a ser feita em favor dos nossos irmãos e humanidade. Que a paz do nosso mestre, querido, amado mestre Jesus, se faça para todos nós. Beijo para vocês. Muito obrigado, meu amigo. Foi linda a sua palestra, emocionante. Eu acho que o que eu estou sentindo agora, todos os companheiros que estão presentes aqui e os companheiros do plano espiritual estão sentindo também. Uma imensa alegria, uma imensa alegria. Eu só tenho te agradecer por ter, esta noite, vindo à nossa casa, de forma online, nós sabemos, mas trazer essa reflexão desse texto maravilhoso de Emmanuel. Muito obrigado mesmo. E nós vamos aceitar recebermos o teu PPS, tá? Pode mandar para a gente, eu vou mandar o meu e-mail para você manda e eu distribuo para todo mundo, porque foi muito lindo mesmo. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue te potencializando as energias, a força, a coragem, para que você possa continuar divulgando esse evangelho abençoado da forma tão bonita que você tem feito, tá bom? Então, aceite o abraço da Casa de Francisco de Assis, um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua família e sinta-se um trabalhador de Francisco agora, tá bom? Trabalhador de Francisco. Só para poder perceber aí a situação, né? Eu fui trabalhador durante mais de 30 anos da agremiação Francisco de Paula. Francisco de Paula foi um dos seguidores, né? Só que da cidade de Paula, Francisco de Assis.
E era um dos seguidores de Francisco de Assis. Então, fui diretor, fui presidente da casa e tive a enorme alegria de descobrir que, durante os trabalhos espirituais lá da agremiação, muitos irmãos franciscanos de Assis estavam presentes. E eles têm nos acompanhado no decorrer desses anos. Então, eu fico assim, quando eu falo na casa, assim, em uma casa, Francisco de Assis, eu já digo assim, estou me sentindo em casa, né? Porque estamos juntos. Muito Tá? obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Então, meus irmãos, leve o nosso abraço franciscano para os irmãos da Casa Espírita, da sua Casa Espírita, tá bom? Que todos sejam envolvidos por essas energias maravilhosas que estamos sentindo nos envolverem neste momento. Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, muito felizes, nós vamos pedir ao nosso irmão Jorge de Guimarães para fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Pois não, pois. É com satisfação. Vou botar a imagem aqui, subiu a imagem. É com satisfação que aqui estamos, agradecendo ao Senhor por mais essa noite. Noite de estudos, noite de dedicação, noite de aprendizado, sobretudo, fazendo com que possamos pautar os primeiros passos daquela estrada que nos conduz ao bem, conduz à paz. E como obreiro do Senhor, temos a serenidade, o equilíbrio, a harmonia necessária para que todo o nosso objetivo seja alcançado. Toda essa força positiva que a espiritualidade nos oferece seja endereçada aos bons sentimentos, a muita paz, a muita luz. Humildemente, Senhor, só temos a lhe dizer que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer a presença do nosso irmão Eduardo, trabalhador do Centro Espírita Jorge Niemeyer em Vila Isabel, e que todos nós possamos continuar no nosso trabalho, buscando não só a nossa renovação íntima, mas, acima de tudo, divulgar esse evangelho abençoado. E tem sido, para todos nós, o grande farol que vai nos guiar em direção ao coração do Mestre. Olha, um beijo no coração de todos. Obrigada, Eduardo. Muita paz, tudo de bom. Obrigada, Até amigo. quarta. Tchau. Tchau para todos Meu vocês. Deus, tudo de bom. Tchau. Amei. Que o Senhor nos abençoe. Tchau.